Eu quero começar jogando luz um pouquinho. Eu vou te fazer uma pergunta, mas vocês vão saber a resposta dessa pergunta no final da live. Então me promete que você não vai contar agora? Prometo. Então tá. Prometo. A pergunta é, na parábola das 10 virgens, nós sabemos que a parábola das 10 virgens está se referindo também a uma grande parte da escatologia, também está sendo revelada ali. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Sim. A parábola das 10 virgens, ela fala que o noivo está chegando, que o noivo está vindo e que tem 10 virgens nesse cenário. E aí tem uma coisa muito interessante. É uma parábola e a parábola não significa que seja um conto inventado. Né? Pega aí, gente. Anota parábola, essa aí. Como é que é? Não Repete quer dizer que seja um conto inventado, porque às vezes as pessoas entendem assim, é uma parábola, então alguém inventou uma história para ilustrar? Não. Olha. Não, a parábola não precisa ser necessariamente um texto inventado. Ele pode ser uma história real que foi contada com o propósito de... Gente, ó, essa aí para mim é novidade. Quantas pessoas acham que parábola é uma história inventada? O pastor Israel está dizendo que nem sempre. Não. Muitas vezes pode ser uma história real, sendo utilizada naquele contexto para poder explicar um contexto. Exatamente. E a grande pergunta, Carla, a grande pergunta que as pessoas não fazem na parábola das virgens... Peraí. Deixa eu terminar o cenário. Então vai lá, desenha Olha o cenário. Deixa eu desenhar o cenário, gente. Você sabe que eu sou mega teatral, né? Tem que ter cenário. Tá o cenário, o noivo está chegando. Tá chegando? O noivo está chegando. O noivo está chegando. E aí, de repente, tem 10 virgens que foram convidadas para esse casamento. Exatamente. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que existem 10? Ah, tá. Primeira pergunta, por que existem 10? Por quê, pastor? Porque o hebraico vai falar do número 10 como uma palavra. Yad. Não é? E o que significa a palavra? Mão. Ação, então nós temos uma ação que vai se desenrolar a partir daquelas 10 virgens. Uau! E depois, uma segunda pergunta. Por que se dividem em 5 e 5? Então vamos lá. Por que essas 10 virgens que estão esperando esse noivo, elas são divididas em 5 e 5? E aí vem o erro das pessoas que analisam esse texto escatologicamente errado. O que eles vão dizer? E a maioria das pessoas talvez possa até confirmar aí, mandar uma mensagem confirmando. Você talvez tenha ouvido exatamente isso. As 10 virgens significa que metade da igreja fica, metade da igreja sobe. Mas nós voltamos ao número 5. E o número 5, na realidade, não está apontando para um percentual de pessoas que sobem e descem. Ou percentual de pessoas que vão para o céu e um percentual de pessoas que ficam na terra. Mas a palavra de Deus está se referindo a um número 5, que é a referência à graça. Letra rei. Exatamente. Então o Senhor está falando de graça. E quando nós olhamos para a graça, então nós vamos entrar agora no número 5 e nós vamos caminhar no número 5 escatologicamente em tudo na vida de Jesus Cristo. Então, por exemplo, Jesus recebe 5 chagas em seu corpo. Então essas 5 chagas, elas estão representando alguma coisa. As pessoas geralmente não olham assim, Carla. Uma coisa que você sempre diz, existe uma história por trás da história. E eu costumo dizer para os alunos de escatologia o seguinte: pare de olhar apenas a flor e comece a olhar os detalhes que estão nessa flor. E os insetos que pousam nessa flor, a abelha que passeia nessa flor, as cores que estão nessa flor. Porque nada que está ali está por acaso, nada, nem um só detalhe. Mas aí vem a pergunta crucial, Carla. Ah, tá. A pergunta crucial. Olha, a gente ensaiou, gente. Aí vem a pergunta crucial. Primeiro, porque são 2 perguntas aí. Por que 5 e 5? O senhor falou que é relativo a graça. Agora, a pergunta crucial, gente, nessa história da parábola das 10 virgens é: cadê a noiva? Onde está a noiva? Onde está a noiva? E todo mundo conta essa parábola como se as virgens fossem a noiva. Não é assim? É. Mas a pergunta é, vem um noivo, qual que é o cenário que você estava desenhando? O noivo está chegando. O noivo está vindo. O noivo está vindo. E existem virgens que estão sabendo que o noivo vem. Sabendo que ele vem, então vai se casar, se preparando. E algumas dessas virgens são chamadas de prudentes porque elas guardam azeite. E outras virgens são chamadas de imprudentes porque elas não guardam azeite. Isso. Correto? Correto. Mas cadê a noiva? Gente, cadê a noiva nessa história? Pergunta para eles lá, pastor.
Irmãos, cadê a noiva? Onde é que está a noiva? E aí a grande questão é, as pessoas geralmente olham as virgens como a noiva, mas ela não é a noiva, ela está indo para as bodas do cordeiro, ela está indo para o casamento do noivo com a noiva, Carla. Então as virgens não são a noiva. Então, peraí, as virgens não são a noiva. Não são a noiva. Presta atenção. Muita gente acha que essas virgens são a noiva. E há um detalhe, sempre um detalhe e um detalhe verdadeiro. O detalhe verdadeiro que está aqui é que, embora as virgens não sejam a noiva, ela é a igreja. Embora as virgens não são a noiva, ela é a igreja. Bom, muito bem. Então a gente está sempre pontuando isso. Todas as pregações, todos os sermões, o que acontece? As pessoas falam exatamente sobre isso. As virgens são a noiva. Quantos de casa já ouviram falar nisso e poderiam mandar essa mensagem para a gente dizendo: eu ouvi falar nisso também, eu sempre preguei sobre isso, né? Lá na igreja que eu participo, é exatamente isso que acontece. As virgens são a igreja. E é verdade, as virgens são a igreja, mas elas não são a noiva. Uau. E aí, Carla, quando é que a gente responde para o pessoal quando é que é a noiva? Então, eu vou responder para vocês quem é a noiva. Eu não. Nosso doutor, professor, pastor Israel vai responder para você quem é a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Vocês vão digitando aí o que vocês acham, tá? Quem é a noiva? O pastor já deu uma dica. Ele já deu uma dica aí, tá? Mas vocês vão digitando aí para saber quem é a noiva. Antes disso, eu quero responder aqui Olha, na verdade fala Blitilde Encantadora. Ela diz o seguinte: Jesus recebe 5 chagas, qual o significado? Qual a pergunta crucial? Cadê a noiva? Ela está repetindo aquilo que a gente está falando. Parabéns, que Deus te abençoe, tá? Gente, mas antes de continuar, mais uma coisa também que eu preciso saber de vocês aqui. Ó, na minha igreja, aprendi que as noivas são a igreja. Sim. Tá? Mas aí a resposta, quem é que mandou isso aí? Quem mandou aqui foi Elma Nunes. Na minha igreja, aprendi que as noivas são a igreja. Então, como as noivas podem ser a igreja? Aí peraí, gente, o pastor Israel está perguntando outra coisa para você, porque a maioria está respondendo aqui, ó. Tá? Olha, alguém acertou. Fala baixo aqui, ó. Alguém acertou. Alguém acertou. Alguém acertou. Alguém acertou. Tá? A pergunta do pastor Israel é: como as noivas são a igreja? Como no plural as noivas podem ser a igreja? Como no plural as noivas pode ser a igreja? O Senhor não tem uma noiva? Deus não tem uma noiva só? Não é uma noiva? Eu estou repetindo. O Senhor não está esperando. Não, mas essa é a pergunta que fica para o pessoal. E aí vem míssel depois, viu, Carla? Vem míssel aí para nós. Vem míssel aí, viu, gente? Na parábola das 10 virgens, para quem começou agora, né? Sim. Aquela noiva, nós estávamos falando da parábola Quem é das 10 virgens, né? E aí onde aparece o noivo, tem 10 virgens, 10 eram prudentes, 5 eram prudentes, outras 5 eram imprudentes. Mas a gente não vê a noiva nessa história. Nesse cenário, não. Nesse cenário, a gente não vê a noiva, a gente vê as virgens. Exatamente. E aí a pergunta que nós fizemos para o pastor Israel é: onde, nesse momento... Quem é a noiva? Quem é a noiva? É a pergunta que a gente faz. responder? Nós vamos responder, antes de responder mais uma coisa. Deus se esqueceu de Israel? Jamais. Poderia o Senhor se esquecer da noiva? Acho que eu já respondi, né, Carla? Não é? Poderia o Senhor... Olha aí, ele entregou o ouro, gente. Poderia o Senhor se esquecer? Entregou o ouro. Fala aí. Jamais o Senhor poderia se esquecer da noiva. A grande questão aqui é o seguinte: o pessoal quer tirar Israel da história. Eles querem riscar Israel da história. E é impossível tirar Israel da história por uma questão muito simples. É por meio de Israel que vem a salvação. É Israel que é o termômetro de tudo. E o coração de Deus está em Israel. Então o Senhor quer se casar com Israel. E o noivo, Carla, quando ele vai se casar, ele escolhe onde morar, com a noiva. E quando o Senhor vier, de onde é que ele vai reinar? Em Israel. Um certo rei da Prússia, no leito da sua morte, ele pediu uma seguinte prova: mostra-me
que Deus existe. Então o sábio disse: ó rei, olhe para a pequena nação de Israel e você saberá que Deus existe. Porque jamais o Senhor poderá se esquecer daquele que é a sua noiva. Então ele tem a sua noiva, e foi a Israel que o Senhor Deus disse que ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem mancha e sem ruga. É para Israel que ele disse. É para Israel em Cantares que o Senhor disse que ele havia despojado, que ele havia se preparado, que ele havia colocado seu coração e ele era apaixonado pela noiva. Foi a Israel que Cantares foi dirigido. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu e a bandeira sobre mim é o amor. Foi a Israel. O Senhor ama a Israel. E o plano de Deus nunca tirou Israel do projeto. Nunca. Israel sempre foi o projeto. Sempre foi o plano desde o início, porque Deus amou a Israel. Sempre, 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 sempre.